Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial. Como consertar ferro de passar roupas. De um modo geral, apesar das diferenças estéticas, a maioria dos ferros de passar roupas possuem sistemas semelhantes de funcionamento. Sendo assim, os exemplos que serão abordados neste tutorial servem para quase todos os modelos de ferros elétricos. Dada a enorme quantidade de marcas e modelos existentes, seria praticamente impossível demonstrar aqui a forma de abrir ou desmontar cada um deles. Portanto, nesta questão, vou me limitar a dar apenas algumas dicas para que sirvam como exemplo. Por questões estéticas, os fabricantes costumam ocultar os parafusos e as travas sob as peças do acabamento, necessitando assim de um olhar mais atento em busca de suas posições. Na parte elétrica, podemos dizer que os defeitos possíveis estão limitados a 4 componentes, sendo que qualquer um deles interromperia o funcionamento normal do ferro. São eles o cordão, o fusível, o termostato e a resistência. Começando pelo cordão, que normalmente é a causa mais comum do problema. Por causa dos movimentos de vai e vem, ocorre a fadiga do material e os fios acabam se rompendo. A fim de testá-lo, vamos utilizar uma técnica simples. Após retirar a tampa traseira e ter acesso aos terminais dos fios, conecte o ferro a uma tomada e com uma lâmpada verifique se há energia nos terminais. Se a lâmpada não acender, substitua ou conserte o cordão. Mas atenção, na substituição, nunca utilize fio comum, pois sua capa não suporta altas temperaturas e pode derreter e causar curto-circuito caso venha a ser tocado pelo ferro quente. Além disso, podemos dizer que o cordão original é bem mais flexível do que um fio comum. No entanto, se a decisão for pelo conserto do cordão, e quase sempre isso é possível, basta retirar a parte danificada que normalmente se localiza próximo à entrada do ferro e depois emendá-lo. Mas atenção, a emenda deve ser bem feita e isolada com fita de boa qualidade. Se você tiver um ferro de solda, solde a emenda a fim de torná-la mais confiável.
Observação: na reinstalação do cordão, a emenda deve ficar abaixo da trava de fixação, para que não venha a sofrer influência dos movimentos do ferro. Descartada a possibilidade de defeito no cordão, o próximo passo é verificar o funcionamento dos demais componentes. Para ter acesso a eles, é necessário abrir o ferro e, com a lâmpada, percorrer o restante do circuito à procura do ponto onde a energia está sendo interrompida. A sequência do teste é a seguinte: termostato, fusível, resistência. Veja como percorrer esse caminho. As setas indicam os pontos onde devem ser efetuados os testes. O termostato pode apresentar os seguintes defeitos. 1. Colagem do platinado. Esse problema pode ser identificado atuando no botão de temperatura, onde, ao ser colocado na posição desligado, os contatos devem se separar. 2. Sujeira ou desgaste do platinado. Neste caso, a energia pode não passar pelos contatos, e para resolver isso, basta passar uma lixa fina entre eles, mas faça com cautela para não danificá-los. Termofusível. Com a finalidade de proteger o ambiente contra incêndios causados pelo excesso de temperatura do ferro devido a um possível colamento do termostato, dentro da maioria deles existe um fusível que pode se queimar por dois motivos. 1. Ligação do ferro em tensão inadequada. 2. Superaquecimento. No caso do fusível, se este for a causa do problema, basta substituí-lo por outro semelhante. Observe que no teste feito com a lâmpada, a energia entra no ferro, passa pelo termostato, mas não chega até a resistência, comprovando que está sendo interrompida pelo fusível. Depois de retirar a capa de proteção, corte os terminais rente à peça. Em seguida, torça os terminais da peça nova com os da velha que ficaram presos nos fios. Nesta emenda, não pode ser feita soldagem utilizando estanho.
Depois de substituído, recoloque-o no lugar. Terminada esta etapa, o ferro já estará apto a funcionar. Portanto, antes de ligá-lo, lembre-se de colocar algo isolante sobre a base para que ao aquecer não cause nenhum incidente. Se os testes realizados nos componentes anteriores demonstraram funcionamento normal, podemos concluir que o defeito está na resistência. Considerando que normalmente ela fica embutida na base do ferro e sua substituição implica na substituição da base, é bem provável que o custo inviabilize esse conserto. E nesse caso, é necessário orçá-la e decidir se vale a pena substituí-la.